Olá, meus amores! Satisfação imensa tê-los aqui novamente nesse lindo canal. Antes de tudo, eu quero fazer algo que eu não fiz no vídeo anterior. Eu quero muito agradecer pelos comentários. For pouco, mas suficiente para me dar motivação para fazer mais vídeos como este. Mesmo que demore um certo tempo para conseguir conteúdo, ideia e vontade de gravar. Bem, sobre o vídeo de hoje, é um conteúdo que eu não tenho certeza de que vai ser bem recebido. E não é um vídeo onde eu vou fazer muita graça que nem os outros. Mas a minha percepção é algo interessante. Eu vou falar de uma fanfic que eu gostei muito. Pra quem não sabe o que é uma fanfic, é uma história escrita por um fã de um filme ou série que muitas vezes expande esse universo. Eu gosto muito do filme Origem dos Guardiões. Tanto que eu já fiz o AMV do filme. Confere lá que é muito legal, tenho certeza que vocês vão gostar. Prosseguindo, eu sempre leio fanfics dele. Eu já escrevi um fanfic. Uma coisa que vocês precisam saber é que eu meio que sou escritora. E como eu escrevo diversos tipos de livros, geralmente eu pesquiso na internet algumas ideias, como modo de escrita, enredo, essas coisas. E muitas vezes eu acho uma fanfic que é digna de Oscar, e essa é uma delas. Chega de enrolação e vamos para esse vídeo. Já vou avisar que quem se sente desconfortável com conteúdos LGBT, recomendo que não assista o vídeo. Mas, caso esteja interessado na história, senta aí, pega uma pipoca e vamos ler. A história se chama Memórias Frostbitten, não sei se é assim que se pronuncia. É uma fanfic americana, a maioria que eu leio é americana, e você deve estar se perguntando, como você consegue ler? Simples, aperte o botão certo e você vai traduzir automaticamente. Se tem uma professora de inglês assistindo isso aqui, só lamento. Ela conta a história de Jack Frost quando ele ainda é humano. Para quem conhece o filme já sabe o que eu tô querendo dizer, mas para quem não conhece vou fazer um resumo rápido. Jack Frost era um garoto normal que se sacrificou para salvar a própria irmã, e depois ele renasceu como um espírito do inverno. Depois tem todos os eventos do filme e tudo mais, eu recomendo que assista. Caso vocês queiram também, eu faço um vídeo específico falando sobre o filme e sobre os livros que inspiraram o filme. Se vocês quiserem, deixem aí nos comentários. Eu também farei uma enquete no Instagram, então me sigam lá. Nessa história, ele não é o Jack, e sim a Jack. Ou seja, essa história vai retratá-lo como um transexual. Só para informá-los, transexualismo é um não reconhecimento do sexo biológico e um desejo de pertencer ao sexo oposto. Ou seja, um garoto que pode se reconhecer como garota ou uma garota que se considera um garoto. Um transexual se reconhece com o sexo oposto ao que nasceu. Bem, nessa história o Jack não nasceu como Jack. Ele nasceu menina e com o tempo passou a se identificar como menino. Enquanto a mãe dele queria que ele fosse uma menina, bem educada, poder cozinhar e lavar para se casar e bagulho, ela preferia se vestir como garoto e casar com o pai que gostava disso. O legal da história é que o pai dele aceita ele do jeito que ele é, continua amando ele independente da escolha que ele fez. Ao contrário da mãe dele, que até mesmo batia nele para que ele fosse a garota perfeita, que até mesmo usasse um vestido. Mas ela não queria. De acordo com o enredo, aos 5 anos ela decidiu que o corpo dela estava errado. E aos 5 anos ela queria ser um menino, porque ela se identificava como um. E aos 6 anos ela mudou seu nome de Jack para Jack. Assim, ela apenas respondia ao nome Jack. Obviamente, a mãe dele odiou isso e disse que ele tinha que ser a menina que deveria ser. Mas o pai dele levou numa boa. Ele amava o Jack e isso que eu acho incrível. Bem, quando ele se torna irmão mais velho, a mãe dele o obriga a ser mais feminino, para dar um bom exemplo. Mas isso não dá muito certo. A mãe dele era tão obcecada por fazê-lo entender que ele era uma menina, que ela começou a dorgar o próprio marido para ir ver o Jack como uma menina e também obrigar ele a ser ela. Ao decorrer da história, ele vai deixando de acreditar nos guardiões. Ele deixa de acreditar em cada um pouco a pouco e vai se tornando cada vez mais infeliz. E isso apenas piora quando o pai dele morre. A irmã dele ainda não entendia, mas como não tinha mais como se sustentar, as coisas foram ficando cada vez mais ruins. Uma coisa que eu ainda não tinha mencionado é que ela é conhecida como a malandra da vila. Ela sempre fazia brincadeira para alegar a todo mundo que tinha por lá. Mas depois que o pai dela morreu, isso acabou.
Uma coisa legal que acontece é que depois que o pai dela morre, a mãe dela decide se mudar, a mãe dele decide se mudar para outra cidade, conhecida como Burgess, que é onde se passa o filme original. Lá ele disse que eles poderiam ter uma condição de vida melhor, mas Jack se ofereceu para trabalhar para conseguir dinheiro para eles. E foi aí que as coisas melhoraram pro lado dele. Naquela época, até hoje, se falar a verdade, a mulher era muito desvalorizada, ou seja, ela nem mesmo iria conseguir trabalhar. Mas, se ela fosse um menino, ela ia conseguir um trabalho e conseguir ter dinheiro suficiente para sustentar elas. E foi aí que ele finalmente conseguiu se assumir. A mãe dele concordou com isso para que ele pudesse trabalhar, contando que em casa ele ainda fosse tratado como uma menina. Ele ficou muito feliz, ele ficou muito grato por isso. Pela primeira vez, ele dormiu sem ter chorado. Ele cortou o cabelo, passou a se vestir como um homem, estava deixando ele muito feliz, muito mesmo. Mas acaba quando ele menstrua pela primeira vez. A história é narrada em terceira pessoa, mas a autora deixou muito claro que ele se sentia traído pelo próprio corpo. A mãe dele, obviamente, ficou feliz por ele estar se tornando uma jovem mulher, mas ele odiou. Ele não gostava da cólica. Coisa que mulher nenhuma mesmo gosta. Não existe mulher que gosta de cólica. Ele detestava o fato dos peitos estar crescendo, e isso significou que ele precisava usar um tecido para esconder os seios. Não sei se sou só eu, mas para mim a autora deixou isso muito interessante. Jack Overland tinha 12 anos quando teve seu primeiro sangramento mensal. Ele ficou horrorizado, revoltado e enjoado. Então, seu peito começou a crescer. Mãe estava em êxtase além da crença. Aos seus olhos, Jack estava finalmente se tornando uma jovem mulher, apesar dele se identificar como um homem. Jack sentiu como se seu corpo tivesse traído. Ele odiava as câimbras e o fluxo sanguíneo que acompanhava. Ele odiava sentir que seu peito era sempre grande demais, sempre cheio demais, pesado demais, feminino demais. Ele odiava ter que amarrar o peito. As amarras sempre machucavam quanto mais tempo ficavam. Ele até fraturou uma costela quando acidentalmente amarrou o peito um pouco apertado demais. Na história tem outras coisas que eu não pretendo mencionar porque acho que são um pouquinho pesadas. Mas no final, ele acaba engravidando de um soldado, acho que era de um general que descobriu que ele, na verdade, era ela. E com isso ela acaba engravidando dele e isso a obriga a se casar. Ela acabou se casando com um cara que ofereceu mais dinheiro para a mãe dela, então valeria a pena. Na visão da mãe dela. O mais legal no final da história é que quando os filhos dele nascem, ele diz que vai ser um pai melhor do que a mãe dele. Ou seja, mesmo tendo engravidado, mesmo tendo sido obrigado a ter filhos e a se casar, ele continuou se considerando um homem. Ele se recusou a se tornar uma mulher. Ele ainda queria ser quem ele acreditava que era. E depois que ele morre e se torna um guardião, ele se sente agradecido por ele sentir que finalmente está no corpo certo. Por ele finalmente ser quem ele achava que deveria ser. A melhor coisa que aconteceu na vida dele foi finalmente ser aquela pessoa que ele era sem ter que se preocupar com nada. Eu fiquei interessada nessa história porque são assuntos que eu tenho interesse. Geralmente isso mostra a nossa realidade, mostra quantas pessoas sofrem por não conseguirem se assumir. Por exemplo, um homossexual não poder se assumir por medo de como vai ser recebido pelos pais, com medo de como vai ser tratado pelos amigos. Muita gente sofre preconceito por ser lésbica, gay, bi ou trans. Eles sofrem tanto na rua quanto dentro de casa, muitas vezes até si mesmo sendo expulsos. Eu não posso simplesmente mudar a mente das pessoas. O preconceito é algo que sempre vai existir na sociedade. Mas eu posso tentar mudar as pessoas e fazê-las entender que é preciso amar o próximo. Eu posso tentar mudá-las ao pouquinho para que elas possam entender que independente do que ele ou ela é, amar o outro é o que você tem que fazer. A melhor coisa que pode acontecer para um homossexual, um trans ou um bissexual é quando ele se assumir e ele ser abraçado por alguém. A pessoa mostrar para ele que vai amá-lo independente do que ele escolheu, que a pessoa vai amar ele independente do que ele realmente é. Esse vídeo tem como objetivo mostrar como eu penso, e caso queira mais vídeos de resenha de fanfics, deixe aí nos comentários.
Caso queira uma resenha de filme, como por exemplo A Origem dos Guardiões, deixe nos comentários e curtam o vídeo. Me sigam no Instagram para participarem da enquete para decidir qual será o tema do próximo vídeo. E me sigam por lá. Até o próximo beijo e beijos!